reforma da Previdência tem sido propagada como a solução para a crise fiscal que o país vive. Com o país envelhecendo e a alta informalidade da economia brasileira, seria impossível continuar sustentando o sistema atual de repartição, em que os mais novos pagam a aposentadoria dos mais velhos. Ainda não há texto oficial da reforma, mas o Câmara Debate recebe 2 deputados, um do Novo, outro do PCdoB, para debater o tema e investigar de que reforma da Previdência o Brasil precisa, se precisa. Deputados Daniel Almeida, do PCdoB, e Paulo Ganimi, do Novo, sejam muito bem-vindos aqui ao Câmara Debate. Eu começo então com o senhor deputado Daniel. A reforma da Previdência tem sido propagada como a solução para o Brasil retomar o caminho do desenvolvimento. O senhor concorda? Olha, agradecer a oportunidade de estar nesse debate, cumprimentar o Paulo, parceiro aqui dessa conversa. Eu acho que isso não pode ser verdade, não podemos absolutizar uma única saída. Reforma da Previdência, reforma política e reforma tributária, todos acham que precisa passar por modificação. Todos os inícios de legislatura, de governos, se coloca na agenda estes temas. E eles são realmente de importância. E todos os governos fizeram algum tipo de abordagem sobre a reforma da Previdência. Eu considero que é importante, é um tema que o mundo inteiro discute, mas não é o único tema. Quando se coloca que ou se faz isso ou não tem saída, acho que é um equívoco. Já se fez alguma coisa de mudanças na Previdência. No governo do presidente Lula se fez, no governo da presidenta Dilma se fez uma modificação importante que ainda não foi experimentada, que é o chamado fator 85-95, agora já é 86-96, porque ela é progressiva, né? E isso só vai produzir efeitos 15 anos depois, 20 anos depois. O que está se falando agora de reforma é muito mais uma espécie de sinalização para o mercado, né? Alguns pretendem oferecer esse patrimônio que é a Previdência no nosso país para o mercado. Quando se fala em capitalização, é uma sinalização de que esses recursos que são vultuosos serão acessados por parte do sistema financeiro. Então, acho que é importante, mas não é algo absoluto, inadiável, e nós deveríamos esperar os efeitos da reforma que já se fez anteriormente. E eu acho que também tem alguma coisa aí por trás, que é o seguinte: não vamos abordar temas que são candentes. Por exemplo, sistema financeiro. Hoje, quem rouba grande parte da energia e do trabalho dos brasileiros é o sistema financeiro, que leva quase metade do orçamento da União. Isso não é pouco, não. Dá em torno de 1,5 trilhão de reais. Aí ninguém fala, ninguém toca, fica todo mundo com um lucro absurdo que os bancos têm e, ao invés de tocar nesse assunto que é importante, fica falando só em reforma da Previdência. Deputado Paulo Ganimi, muito bem-vindo ao Congresso. Esse é o primeiro mandato, desejo boa sorte. Então, também desejo boa sorte, claro, ao deputado Daniel Almeida. Obrigado. Agora, deputado Paulo, o senhor concorda com a fala do deputado Daniel e, caso não concorde, eu sei que o seu partido ele se distancia um pouquinho da esquerda no espectro ideológico, mas caso o senhor ache que a reforma da Previdência é inadiável e necessária, de que reforma da Previdência que nós estamos falando? Certo. Bom, primeiro, obrigado por me receber aqui. É um prazer estar aqui, falar daqui do Daniel também. E eu acho que é importante a gente falar sobre esse tema. Eu acho que é fundamental, é um dos temas prioritários, não é um tema prioritário do governo Bolsonaro, é um tema prioritário do Brasil. Hoje, se a gente não conseguir fazer uma reforma da Previdência nos próximos meses, a gente está dando uma sinalização de que a gente não vai conseguir avançar com a nossa economia. Primeiro, porque a gente precisa fazer o ajuste fiscal. E sem o ajuste fiscal, a gente não consegue avançar, porque a gente está falando aí. Isso impacta diretamente não só a credibilidade do Brasil com relação aos investidores, externos ou internos, não importa, mas também isso impacta até mesmo a questão dos juros, que foi falado pelo Daniel, que eu concordo. A gente tem
dá muito dinheiro para os bancos, sim, mas não porque o banco é malvado, mas sim porque a gente tem um sistema financeiro que ele é prejudicial. A gente tem uma concentração muito grande, a gente tem uma dívida muito grande do governo, e aí a reforma da Previdência entra nesse aspecto também. A gente fazendo a reforma, sobra mais dinheiro para o governo gastar com saúde, segurança, educação, até mesmo também para pagar a sua dívida e, com isso, diminuir essa dívida e a gente conseguir ter mais dinheiro ainda para o futuro. E a gente está falando de um sistema, também pergunta qual é a reforma que a gente precisa, né? Para um sistema sustentável. Isso, uma reforma, a questão da capitalização não tem nada a ver com dar isso para o sistema financeiro ou para o banco. É o modelo de previdência. A gente tem o modelo atual, que é de repartição, que todo mundo contribui hoje para ajudar quem está aposentado atualmente. E o modelo de capitalização é você vai se capitalizando a sua própria previdência para que você tenha um montante no futuro, quando você se aposentar, para você poder usar esse montante. Outra coisa que é fundamental nessa reforma é separar uma coisa hoje que está misturada, que é a assistência da Previdência. A gente precisa deixar isso muito claro. Quanto o Brasil e os brasileiros pagam para a assistência, que é algo normal, a gente precisa, de fato, ajudar aqueles que são mais carentes, da Previdência, de fato, que é aquilo que a pessoa contribuiu para quando ela estiver aposentada, quando ela não puder mais, tiver capacidade laboral mais, ela usar para se sustentar. Então, essa separação da Previdência da assistência é fundamental. A capitalização também é boa, porque você garante que a pessoa está contribuindo para aquilo que ela vai receber no futuro, dá até mais tranquilidade de que ela vai ter dinheiro quando ela se aposentar. E eu acho que ela tem que ser uma reforma também que atinja todas as categorias. Isso não quer dizer que todo mundo tem a mesma característica, mas todo mundo tem que colaborar, inclusive nós políticos. Então, acho que essa reforma tem que impactar também os políticos, os militares, todas as categorias, cada um contribuindo de forma adequada para a sua realidade, mas todo mundo contribuindo para o Brasil. Deputado Daniel, como o senhor mencionou aqui, lá no governo Lula foi feita uma reforma da Previdência que instituiu um fundo de previdência complementar no funcionalismo público. Quer dizer, quem quiser se aposentar com altas aposentadorias precisa complementar a aposentadoria do INSS, o teto do INSS. Que reformas ainda podem ser feitas? Uma reforma na idade mínima e que outro tipo de mudança? Pois é bem lembrado esta reforma que foi feita lá atrás, que muita gente continua a repetir que o servidor público se aposenta com altos salários e leva grande parte dos recursos que são destinados à previdência e à assistência. Isso foi verdade, mas isso já foi estancado. Já se estabeleceu que quem quiser uma aposentadoria maior terá que fazer a complementação, como se faz no Banco do Brasil, na Petrobras e assim por diante. Então, todos que entraram no serviço público a partir de 2007, se não me engano, 2003, né, já não tem mais direito a esta aposentadoria se não tiver a complementação feita pelo fundo, né? Então, isso já é um impacto menor ao longo do tempo, né? O que a gente tem que, eu acho, discutir, e aí eu tenho uma discordância com o Paulo, é que nós devemos preservar aquilo que, na minha opinião, foi algo muito importante que a Constituição de 88 fez. Estabeleceu o orçamento da Seguridade Social, entendendo que era necessário uma proteção a todos os cidadãos, a todos que trabalham, enxergando as diferenças. Uma coisa é o trabalhador rural, né? Que tem características específicas. Outra coisa é a pessoa que não conseguiu se colocar no mercado de trabalho por alguma razão. As pessoas que têm uma deficiência física e que precisam ter também uma proteção. E uma coisa é a rotatividade de mão de obra, que é muito grande, com a reforma trabalhista isso vai aumentar muito. Então, nós temos que ter um sistema que enxergue todas essas diferenças e proteja a cada um deles, né? Eu acho que esse é o modelo que nós temos e que nós podemos passar por aprimoramentos, né? Mas não destruir esse modelo. O modelo de capitalização é para destruir. A experiência mais sólida para esse modelo de capitalização se deu no Chile. E todos lá no Chile hoje, eu estive recentemente, no ano passado eu estive no Chile, discuti esse assunto. Lá o debate é sobre a modificação. Todos querem modificar. Os mais ricos têm sempre uma proteção, se capitalizam, porque já tem dinheiro naturalmente. Às vezes nem precisa da Previdência. Os pobres não tiveram Previdência nenhuma, tentou se capitalizar e depois que chegou o período da aposentadoria não tinha nada
né, no capital que ele tentou aportar, não teve nenhuma garantia, não teve nenhuma segurança. Lá não deu certo. Por que a gente vai repetir isso aqui? O senhor deu a deixa para a minha próxima pergunta, exatamente sobre o sistema de capitalização que está em vigor no Chile desde a época Pinochet e que existem, claro, críticas, principalmente em relação ao achatamento das aposentadorias. A minha pergunta é, não seria uma transição muito dramática, dada a cultura brasileira, o sistema de repartição para o sistema de capitalização? Então, primeiro, deixar claro uma coisa que o Daniel falou, a gente concorda que tem que dar assistência, sim. Eu estou falando que a gente precisa separar o que é assistência do que é previdência, não é acabar com a assistência. É simplesmente deixar claro para a população o que a gente está contribuindo e como a gente contribui para a assistência. E quem contribui para a previdência, como está contribuindo e como a gente está, o saldo desse bolo para a previdência. Com relação ao sistema de capitalização, o chileno, ele realmente tem falhas, sim, e ele precisa ser corrigido. E a gente precisa que o nosso sistema de capitalização que a gente vai criar no Brasil, se for criado esse sistema, que ele não sofra com os mesmos problemas do chileno. Isso inclui também você separar, sim, uma parte para assistência, para as pessoas que não têm condição sozinhas de contribuir para a capitalização, para a aposentadoria delas. Isso tudo tem que ser previsto, sim. Então, não é jogar o sistema de capitalização no lixo só porque o chileno... Só porque o chileno... Interrompendo, qual a vantagem que a gente teria nesse sistema de capitalização? A grande vantagem é que você tem previsibilidade, você tem a separação... Não é o contrário? Não. O Chile demonstrou que é o contrário. Não, mas o Chile teve falhas. Mas no sistema de capitalização, você tem previsibilidade, porque você está contribuindo para a sua aposentadoria. E é claro que a gente não vai entrar num sistema desses de uma hora para outra. A gente não está falando que a gente vai mudar isso para todo mundo agora, mas provavelmente a gente vai começar, pega os jovens. Para as novas aposentadorias. Para quem está entrando agora no mercado. Esse jovem, ele já não acredita mais na previdência oficial, eles sabem que eles precisam poupar. E esse sistema de capitalização, inclusive, ele ajuda na cultura, na educação financeira, porque a pessoa começa a se preocupar com aquilo que ela vai ter no seu futuro. Quando você acha que o Estado vai garantir o sustento dele, da pessoa, de qualquer forma, porque você tem uma previdência ali, que alguém vai se virar para resolver o seu problema, e esse alguém é o Estado, você não está nem gerando cultura financeira. E o grande problema no Brasil, só para complementar, o grande problema no Brasil hoje é justamente a falta de poupança, não só na Previdência, mas a poupança, de maneira geral, é um dos problemas que a gente não consegue melhorar a taxa de crédito no Brasil, taxa de juros no Brasil, o acesso a crédito, porque a gente não tem poupança. Quando a pessoa não se preocupa em capitalizar, ela não se preocupa em poupar. Quando você muda a responsabilidade, você fala para o indivíduo, olha, isso aqui é seu, você tem a responsabilidade sobre isso. A gente tem que dar responsabilidade para os indivíduos. A gente tem uma cultura muito grande, muito paternalista no Brasil. O Estado provê tudo. Eu vou precisar fazer um rápido intervalo e eu dou a resposta para o deputado Daniel Almeida no próximo bloco. O Câmara Debate está conversando com os deputados Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, e Paulo Ganimi, Novo, Rio de Janeiro, sobre a recuperação da economia. A gente faz um pequeno intervalo e voltamos já. O Câmara Debate está de volta e eu converso com os deputados Daniel Almeida e Paulo Ganimi. Deputado Daniel, o senhor responderia então no outro bloco ao questionamento do deputado Paulo sobre a questão de a reforma da Previdência fazer a economia andar? Eu acho que são vários fatores que precisam serem adotados, mecanismos para fazer a economia andar. Todos nós queremos que a economia ande. O país está estagnado há 4 anos, insuportável. A principal vítima disso são os trabalhadores, os mais pobres, né? E precisa ter crescimento econômico e distribuição. Não basta ter crescimento econômico, preciso ter uma visão de caráter mais social para que todos participem desse crescimento. Agora, nós temos que enxergar a sociedade brasileira como ela é, uma dimensão que ela tem com as diversidades e com as especificidades. Uma coisa é você pensar naquele que tem um capital, que quer empreender, a gente tem que estimular muito isso, né? Ter iniciativa, fazer a poupança própria, pensar no futuro desde cedo, tudo isso é muito correto, né? Mas não podemos esquecer que tem uma parcela enorme que não tem esse tipo de possibilidade, falta muito para chegar a este patamar, né? E precisa
de proteção, né? O sistema anterior estimulava a pessoas que tinham melhor acesso às universidades, se preparavam para os concursos, iam para o serviço público, muitas vezes estimulado pela aposentadoria que ele teria no futuro, né? Então, esse era um estímulo extraordinário. Não, eu não preciso me preocupar não, que eu faço um concurso, entro no serviço público, você é auditor, você é procurador, você é juiz, e a situação está resolvida. Isso foi solucionado, né? Isso já não é mais um estímulo, né? Nós temos que garantir, ao mesmo tempo, o estímulo a que as pessoas empreendam, façam suas poupanças, façam seus investimentos, mas garantir aqueles mais pobres, o trabalhador rural, o trabalhador da atividade intermitente que a reforma trabalhista trouxe. Essa solidariedade geracional, ela não pode ser abandonada. Nós somos um país de muitas desigualdades e é preciso que garantamos aí um patamar mínimo, né, de acesso a que todos os cidadãos vivam com o mínimo de dignidade. É esse o objetivo que eu acho que a gente deve preservar. E eu volto a repetir, fala-se muito do rombo da Previdência, fala-se muito do equilíbrio fiscal. Tudo isso pode ser verdadeiro. O problema é de onde vai tirar. Por que que não impede essa sangria de recursos do sistema financeiro, que é quem provoca o maior desequilíbrio fiscal? Esse é que provoca o maior desequilíbrio. Ninguém toca nesse assunto. Isso é um assunto tabu. Não dá para não fazer esse debate. Isso é que impede a atividade produtiva. Tem que ter um pacto entre a produção, da produção entre o trabalho, né, e os empreendedores para que a produção cresça. Eu não posso me conformar, Paulo, que os bancos tenham todo ano, há muito tempo, não é da agora não, lucros acumulados de mais de 100 bilhões, como acabou de anunciar o lucro de um dos grandes bancos, 25 bilhões no ano de 2018, com a economia estagnada. Só esse setor que não perde. De onde é que tira isso? Do trabalhador, do povo mais pobre. E ninguém fala nisso. 1,5 trilhão vai para essa conta. E as pessoas ficam falando o tempo inteiro do rombo da Previdência, que é grande, 300, alguns falam em 300, 180, 170 bilhões, né? Mas é dinheiro que está sendo distribuído para o pobre, o desempregado, o acidentado, o trabalhador rural, né? Então, tira daí para preservar os bancos, não é certo. O deputado Paulo vai responder e logo em seguida a gente começa a falar sobre privatizações. Perfeito. Eu concordo plenamente contigo com relação a ninguém quer que esse dinheiro fique nos bancos. Mas para resolver esse problema, não existe nada além de reformar a nossa estrutura também financeira. E aí a gente está falando do ajuste fiscal. Por quê? Por que o banco cobra juros altos? É uma questão matemática. Juros, taxa de juros é preço. Se ele tem menos dinheiro circulando no mercado, menor é a oferta de dinheiro, maior é a demanda por aquele dinheiro. Ou seja, ele pode aumentar seu preço. Por que tem menos dinheiro circulando no mercado hoje no Brasil? Entre outras coisas, porque o governo pega muito empréstimo, porque o governo se acredita muito. Por que o governo pega muito empréstimo e se acredita muito? Porque ele tem que pagar, entre outras coisas, a Previdência. Então, se você quer resolver esse problema dos juros altos no Brasil, uma das ações é fazer a reforma da Previdência para que sobre mais dinheiro para o governo, tanto investir em saúde, segurança e educação, mas também para pagar a sua dívida, diminuir a dívida, ter mais dinheiro circulando no mercado e, com isso, o rico, o pobre, o empresário ou a pessoa física poder pegar dinheiro mais barato. Claro que não é só isso, a gente tem que aprovar o cadastro positivo de crédito, a gente tem que reformar nosso sistema financeiro, a gente tem que fazer muita coisa. E eu acredito muito que a gente consiga fazer isso nos próximos anos. Mas questão financeira não tem uma chavezinha que você vai lá e fecha e o dinheiro para de ir para o mercado financeiro. Você tem que fazer reformas estruturais para isso. E a reforma da Previdência é uma delas. Por isso que é fundamental. A Previdência hoje no Brasil é um dos maiores sistemas de transferência de renda do pobre para o rico. E a gente precisa rever isso. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre privatizações, principalmente porque a gente ainda sabe pouco sobre esse assunto, o governo ainda não abriu muita coisa sobre o que pretende fazer. Mas o que já foi divulgado pela imprensa diz respeito a uma privatização em massa das estatais brasileiras. E ficariam de fora, pelo menos é o que a gente também observa na imprensa, a Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e BNDES, que é um banco de fomento de grandes projetos. Falou-se em Petrobras também, né, em algum momento. Petrobras também, desculpe, esqueci a grande empresa Petrobras.
Como que os senhores veem essa questão? É uma solução pontual? Ajudaria na crise fiscal? Porque resolve o problema de caixa momentâneo, mas não resolve um problema de fluxo. Tem que ser uma privatização com razões estratégicas. Volto ao mesmo ponto, né, que nós estávamos discutindo anteriormente, né? Equilíbrio fiscal, todos desejamos equilíbrio fiscal, é importante que tenha o equilíbrio fiscal, mas de onde tira para fazer o tal equilíbrio fiscal? 2 pontos percentuais na taxa Selic a menos daria uma economia muito maior do que o rombo da Previdência a cada ano, do que o que pode se arrecadar com o processo de privatização. Por que não faz isso? Por que o Brasil tem o maior juro do mundo? Nenhuma economia se estabilizou com esse patamar de taxa de juros. Nós acompanhamos no Japão na década de 80, na década de 90 inteira, até recentemente, taxa de juros próximo de zero, para recuperar a atividade produtiva. Quando teve a crise econômica nos Estados Unidos, em 2009, 2010, a taxa foi para 0,25, só modificou recentemente. Né? Por quê? Para estimular a atividade econômica, recuperar a economia a partir do desestímulo ao investimento no mercado financeiro para propiciar a atividade produtiva. Lá não se fez privatização, não. Lá a General Elétrica, General Motors e várias outras grandes empresas foram estatizadas. O Estado assumiu, botou o dinheiro do povo, recuperou para devolver a iniciativa privada. Aqui está fazendo na contramão. Aqui se mantém a taxa no patamar absurdo, né? Intolerável, lucros escorchantes dos bancos, nada se faz em relação a isso. Aí vai tirar das nossas estatais, que são fundamentais. Nós somos um país de muitas desigualdades, desigualdades regionais, desigualdade entre as pessoas. Precisa de políticas públicas, ações planejadas pelo Estado para produzir o desenvolvimento. Eu não conheço nenhuma economia que não tenha passado por isso. Recentemente eu discutia com economistas e com pessoas da Bolívia. Lá passou por um processo de desestatização na década de 90, crises política, crise econômica. O Evo Morales chegou lá, estatizou muita coisa, inclusive setores da área de petróleo, né? E a economia voltou a ter recuperação. A China, não estou discutindo aqui o modelo político, né? Mas encontrou uma saída a partir da indução do Estado. Como é que foi feito na Coreia do Sul, que alcançou um patamar extraordinário? O Estado assumindo o papel de coordenar, induzir, estimular o processo de desenvolvimento econômico, sem privatizar. A privatização é uma outra etapa. Nós não podemos abrir mão de estatais fundamentais no setor elétrico, no setor financeiro, que são muito importantes, BNDES, como os Correios, como várias instituições que são a cara do Brasil. Eu acho um crime se isso for feito. O setor do petróleo que se fez é um absurdo. Criou condições no governo anterior para a iniciativa privada entrar com benefício que chega a mais de 1 trilhão. Eu preciso passar a palavra para o deputado Desculpa, Paulo, porque a gente está quase no encerramento, mas tem bastante tempo ainda para o vou senhor entrar no responder e a detalhe gente encerra. Eu não vou entrar no detalhe de cada ponto que o Daniel falou, senão eu não respondo a pergunta. Agora, a minha pergunta sobre as estatais é fundamentais para quem? Porque Para a o sociedade povo, brasileira. para a sociedade realmente não é. Para se desenvolver. Quem se deu bem com as estatais nos últimos anos foram exclusivamente políticos ou pessoas ligadas a políticos. Mas não foi a sociedade Vale brasileira. estatal privatizou, dizia que ia dar eficiência, está nesse que está aí. Eu posso completar? Não, tudo bem. Então, assim, eu acho que a grande diferença, talvez o ponto principal hoje de divergência entre nós do Novo e a visão do Paulo Guedes com relação às estatais, com relação à economia, seja nas estatais. Porque diferente dele, que ele acredita que não tem que privatizar algumas estatais, a gente acredita que tem que privatizar todas elas. Não existe estatal estratégica para o país. Estratégica para o país é dar poder ao cidadão, é desenvolver saúde, educação básica, principalmente, segurança. E quando a gente fala da solução da privatização, não é só para ter caixa. Isso é uma solução. A gente poderia usar esse caixa, entre outras coisas, para pagar a dívida que a gente tem, parte dela, ter mais capital circulando, conseguir ter mais dinheiro para investir em outras coisas, mas também a gente tem que lembrar sempre que o governo, qualquer empresa privada ou pública, ele continua como sócio. Por quê? A empresa paga imposto. Então, quando a gente tem uma empresa
que sai da amarra estatal, consegue se desenvolver e produzir cada vez mais, ela continua contribuindo financeiramente para o caixa do governo, porque ela vai continuar pagando impostos e tributos de maneira geral. E cada vez mais que ela se desenvolva, e a experiência que a gente tem, as empresas que foram privatizadas, por mais que a gente possa até concordar que algumas privatizações não foram bem feitas, isso é fundamental e é nosso papel, caso a gente comece a privatizar de fato, que a gente fiscalize e faça boas privatizações. Não é sair vendendo a qualquer preço, mas privatizar bem, com bons sistemas, com bons modelos, a gente vai estar trazendo até mais caixa futuro, porque essas empresas vão estar cada vez melhores. Foi um exemplo do Correio, desculpa, mas quem no Brasil hoje gosta dos Correios? Acho que ninguém, nem provavelmente os funcionários dos Correios. Então, assim, é um bom exemplo do que tem que ser privatizado. E aí o Correio não tem que privatizar apenas, tem que quebrar o monopólio. Agora, se você quebra o monopólio hoje sem privatizar, você quebra o Correio, que as outras empresas vão chegar no Brasil e vão, com certeza, quebrar os Correios rapidamente. Então, a gente precisa, sem dúvida, mudar essa visão. O brasileiro, a gente tem que acreditar mais no brasileiro. Acho que esse é um dos grandes problemas que a gente tem. O Estado tem seu papel, sim, para prover aquilo das pessoas que não têm condições por conta própria de se sustentar ou fazer o seu trabalho avançar. A gente tem que garantir segurança, fundamental. Hoje a gente não consegue garantir segurança, a gente não consegue garantir educação básica, a gente não consegue garantir saúde para a população. Então a gente tem que focar nisso e deixar as pessoas se desenvolverem. Eu acredito muito na pessoa, eu acredito muito no brasileiro, em cada um deles. Então se a gente der mais responsabilidade e mais poder e o Estado parar de atrapalhar o cidadão, parar de atrapalhar o empreendedor, com certeza a gente vai crescer. E é isso que eu acredito. Então não que a gente tenha um paizão, um Estado paizão que na verdade é um pai mau, porque ele não provê o que tem que prover, e ele tenta prover aquilo que ele não deve, ele acaba... É o cidadão se sentir parte do Estado, ele hoje está fora. Ele tem que se sentir Quem parte se dele sente parte do mesmo. Estado são só os empresários, os grandes banqueiros. Ele não tem que se sentir parte do Estado, ele tem que se sentir parte da nação, do Brasil. O Estado é uma parte Mas disso. ele tem que ser controlado pela sociedade. Controlado. Bom, eu da próxima vez vou marcar um debate de 1 hora para 2 deputados tão qualificados, meia hora é impossível. Muito obrigada, Obrigado deputado Paulo. Foi ótimo. Muito obrigada, deputado Daniel. Obrigado. Com respeito, né? E o Câmara Debate termina aqui. Eu conversei sobre a recuperação da economia com os deputados Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, e Paulo Ganimi, do Novo, do Rio de Janeiro. Você pode rever esta e outras edições na nossa página na internet ou no YouTube. E também pode participar do debate sobre esses temas na Câmara. Entre no site edemocracia.câmara.leg.br e participe das discussões. Eu sou a Aline Machado e este é um programa da rádio e da TV Câmara. Muito obrigada pela sua audiência. Até a próxima.